Mas deixa eu trazer a participação da nossa convidada de hoje. A minha convidada é arquiteta e urbanista, pós-graduada em arquitetura de interiores e mestranda em ciências da cidade. Ela também é professora universitária, coordenadora do curso de arquitetura da Unicatólica, lá do município de Quixadá. E a gente vai falar sobre as cidades do sertão e vamos falar sobre como essas cidades podem se desenvolver de forma sustentável. E vamos bater um papo sobre esse assunto. Eu já divido tela com a professora Manuela. Manuela, se eu disser o seu sobrenome errado, por favor, me corrija. Figliolo, não é isso? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, tudo bem, ô Manuela? Tudo bom, querido? Eu vou bem, graças a Deus. Estamos aqui nesse papo para a gente conversar um pouquinho sobre as cidades do sertão e eu fiz esse convite, quero de forma agradecer gentilmente a toda a equipe da Unicatólica também que disponibilizou o seu contato para essa participação e mandar um abraço a todos os amigos lá da Unicatólica que são nossos parceiros de sempre. Mas a primeira pergunta que eu faço, Manuela, e queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a gente. Nós estamos vivendo esse momento em que a gente discute muito sobre as cidades, como é que as cidades podem crescer de forma sustentável. E eu queria que a senhora pudesse iniciar falando sobre isso. O que é uma cidade sustentável, professora? Certo. Primeiramente, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, tá? E aí, para a gente falar essa temática do desenvolvimento sustentável, que é uma cidade sustentável, e o desenvolvimento da cidade do sertão, essa temática ela é bastante interessante, sabe? Até porque nós temos que entender que o desenvolvimento sustentável aborda diversas esferas, tanto do desenvolvimento social e econômico, e deveria, sobretudo, principalmente abordar sobre a estrutura da cidade. Eu acho que muita gente não sabe, é um termo relativamente novo, né? Esse nome sustentável, cidade sustentável. Então, dentro da sustentabilidade, nós deveríamos ter cidades que se desenvolvem dentro das necessidades das pessoas, das necessidades da população, né? Dentro das possibilidades da região, dos materiais, das técnicas construtivas, que eu acredito que o nosso maior déficit é exatamente esse, de não atender, em parte e em totalidade, a necessidade do habitante, que tem a moradia, a saúde, a educação, lazer, cultura, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho aqui, querido, sobre o tema cidade sustentável. Esse termo ele é um conceito que prevê uma série de diretrizes, né, para melhorar a gestão de uma cidade, para preparar a cidade para as gerações futuras, para quem há de vir. E aí ele está em cima de 3 pilares, que é a responsabilidade social, que é a economia sustentável, que é a responsabilidade ambiental também, que a gente fala de cultura e lazer. Então, ambiente, economia e social. O objetivo dessa cidade sustentável ela é evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir a sua permanência para a geração futura. Como é que a gente consegue isso, Manu? Principalmente por políticas públicas pensadas não só no pequeno prazo, mas no médio e a longo prazo, ou seja, pensada no futuro. Se eu estiver falando um pouquinho demais, tu pode me interferir, tá certo? Fique à vontade. As cidades de hoje, elas se tornam um epicentro de problemas com poluição, de desperdício dos recursos naturais, né? E é por isso que é tão importante o centro urbano se reinventar, a cidade se reinventar. A gente pode falar um pouquinho também sobre as características do que é uma cidade sustentável, do que seja isso. E aí eu vou elenquei aqui alguns pontos para a gente abordar. Um é a destinação correta e o reaproveitamento dos resíduos sólidos, tá? Eu dei uma pesquisada rápida, em maio do ano passado, nós tivemos 6 prefeituras do Sertão Central que elas formalizaram um consórcio para a gestão integrada desses resíduos sólidos. Mas, pela minha breve pesquisa, isso não andou. Professora, então, inclusive essa semana saiu uma editorial, salvo engano, na terça-feira ou na segunda-feira, não lembro. Acho que foi segunda-feira. Daqui do Repórter Ceará, que fala justamente sobre um novo consórcio que estava sendo feito, inclusive, com ampliação dos municípios da região do Sertão Central para justamente destinação desses resíduos. Inclusive, o editorial foi até
bastante incisivo na comemoração de que essa iniciativa foi tomada pelas prefeituras, pelos entes municipais, de uma construção coletiva, né, de que os municípios construíssem esse consórcio para pensar na forma de destinar a forma correta do seu lixo. Isso tem sido uma cobrança também nossa, de que essas cidades, pela necessidade de desenvolvimento que possuem, que elas precisam construir a sua própria destinação do seu próprio lixo, né? De fazer de forma descartável, porque não tem como construir uma cidade sustentável, uma nova cidade que se recrie, se repense, que tenha estratégias para o futuro, sem que consiga armazenar de forma correta o próprio lixo que produz, não é, professora? Exatamente, você tem toda a razão. Porque essa parte do lixo é só uma pequena parcela, ela vai desdobrar em vários outros. Por exemplo, também tem a oferta de água de qualidade, sem esgotar os mananciais, né? O reaproveitamento das águas pluviais, das águas da chuva. E a gente tem também a utilização das energias renováveis, aqui eu posso citar a energia solar, eólica, hidráulica, e trazendo para a Unicatólica, recentemente, nós instalamos mais de 1.600 placas fotovoltaicas dentro do campus. E com isso, a Unicatólica se transformou na maior usina de energia solar do Sertão Central. Ela é sustentável por quê? Porque ela não libera qualquer componente nocivo ou poluente no ambiente, tá? Outra forma também da gente ter um item de cidade sustentável são os transportes coletivos de qualidade, investimento na infraestrutura, no transporte coletivo eficiente, movido por energia não poluente, investimento das ciclovias, das ciclofaixas, carros elétricos, e tem a parte também de educação e lazer, porque ela fica muito deixada para lá, enquanto que ela deveria ser tratada, assim como moradia, educação e saúde, como um bem básico, né? Trazer qualidade de vida, promoção de políticas públicas, incentivos culturais, a valorização do artista local também é muito importante no quesito da cidade sustentável. Parceria público-privada acontece. Eu tenho um exemplo aqui, que em Banabuiú nós temos o coletivo Cotinha, e que ele é dirigido por um professor nosso, professor Simão Cavalcante, e que aí, com a supervisão de duas professoras, a professora Cláudia Salles e a professora Débora Alcântara, nós realizamos um concurso dentro da sala de aula, por exemplo, para um equipamento cultural. Aí foi eleito que foi o trabalho da Stephanie, né? E aí, hoje em dia, a gente está planejando, organizando a construção do teatro físico em Banabuiú. Ou seja, essas ações são muito importantes porque a gente vai valorizar o artista, vai estimular, as pessoas vão ter qualidade de vida e vão ter acesso a outro tipo de cultura, a outro tipo de possibilidade, entende? Então, tudo isso está dentro da cidade sustentável. Existe uma agenda mundial, que é a Agenda Mundial de Desenvolvimento, é a Agenda 2030, tá? O Brasil está entre os 193 países que aderiram a essa agenda, e dentro dela existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que são 17 itens com 169 metas, que a ideia é que eles sejam alcançados até 2030, tá? E aí, trazendo isso para a cidade do Sertão, a gente encontra um acentuado problema. A gente bate de frente com problemas como infraestrutura, a escassez dos recursos. E isso impacta diretamente no processo da implementação dessas políticas públicas, que possibilitam a incorporação desses objetivos da Agenda 2030 dentro do município, tá entendendo? Por exemplo, a implementação ocorre a nível municipal. E isso é necessário um diálogo intenso e a toda hora do poder público com a sociedade civil, né? Antes a gente tinha os ministérios das cidades, que coordenava e alinhava essas políticas com o ODS, só que ele foi extinto. Então, parte sim do município ter essa organização e o diálogo com a sociedade para construir uma cidade mais sustentável. Essa é eu diria, professora, que seria fundamental para que a gente possa primeiro construir essas cidades sustentáveis, e que a senhora muito bem conceituou aqui para o nosso público ouvinte, para quem nos acompanha pelo rádio, pela TV e também pela internet, justamente disso. De que a cidade sustentável é aquela que a gente precisa que a cidade consiga oferecer transporte fácil para a sua população, forma de caminhar, pedalar, se movimentar na cidade,
A gente precisa ter a forma do descarte correto do lixo, isso é óbvio e é urgente que essa discussão aconteça. E também que a gente possa construir planos, por exemplo, habitacional. Isso me preocupa muito, professora, porque esses municípios da região do Sertão Central crescem muito de forma aleatória e também o crescimento populacional é muito significativo. Nós temos cidades com populações como, por exemplo, Canindé, Quixeramobim, Quixadá, que, vamos lá, acima ou abaixo, mas cidades com portes de 80 mil habitantes, nos próximos, 10, 15 anos, nós teremos essas cidades ultrapassando aí a capacidade de 100 mil habitantes, e aí você já muda ainda mais o patamar. Para o estado do Ceará, 80 mil habitantes são cidades de médio porte e que deveriam possuir relativamente estruturas urbanísticas para melhor proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sua população. Mas isso parte também de um debate que precisa ser provocado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser pautado. E aí eu pergunto à senhora, qual o papel da população em cobrar e também discutir essas políticas para os seus municípios? Porque nada mais eles para discutirem a situação de cada município da região. Qual o papel da população nessa discussão e nesse debate, professora? O papel da população é fundamental, porque não adianta, por exemplo, um governo, uma prefeitura, seja o que for, o gestor político daquele município, daquele estado, não adianta ele colocar, por exemplo, no portal, vamos discutir isso e colocar no portal, uma coisa é colocar num portal eletrônico, dizer que tem e não ser executado. Outra coisa fica mais difícil quando ele não tem isso, né? E tudo isso está no planejamento. Se existe um planejamento, entenda que os gestores também não vão tirar da cabeça dele e dizer: a população vai precisar de uma praça, a população precisa de um parquinho, a população precisa de um centro cultural. Às vezes não é isso que a população precisa. Então, esse diálogo tem que acontecer. A Constituição, ela afirma que todo mundo tem direito à moradia, à cultura, à comida, enfim. E as pessoas têm que cobrar. Isso tem que ser feito a partir de uma conversa. Tem que ter um plano diretor. Quando a gente pensa numa cidade, quando tem um crescimento populacional rápido e que ele entra em descompasso com o crescimento da infraestrutura da cidade, isso não vai dar certo. Por quê? Porque os gestores vão fazer políticas públicas e ações para atuar mediante aquela urgência, mas não vai acontecer isso, não vai pensar e programar isso a médio e longo prazo. O que é que vai acontecer? Vai sanar o problema naquele momento, mas não vai ser suficiente. Isso vai causar cicatrizes dentro da malha urbana, porque ele vai ser resolvido ali como se fosse um puxadinho. Eu resolvi um puxadinho para aquele problema, mas daqui a pouco o problema vai ser maior. Então, é principalmente importante o papel tanto do plano diretor para prever esse crescimento populacional adequado, para prever para onde a cidade vai, o que é que tem que ser feito, para onde é que vai ser essa localização do solo, e tem que ouvir a população, o que é que eles precisam, o que é que eles querem, o que é que deve ser feito, mas aí também a população deve averiguar, ficar de olho, ver se está acontecendo isso, ver se não está, e cobrar, né? No planejamento, na elaboração do plano diretor, que inclusive muitos das cidades do sertão estão atrasados, né? Existe a participação popular, mas a participação é mínima. Então, há uma quebra disso daí. A população tem sim que se respaldar, que se apropriar disso, porque é aquela história, o público, as pessoas pensam que o público é de todo mundo, e não é, o público é de todo mundo. A cidade é nossa, é um conjunto, entende? Sem dúvida, e essa participação ela é importante porque é ela que ajuda a construir a política, né? Porque você, mais do que ninguém, sabe que a população é justamente ela que sofre na pele a ausência desses serviços que são tão importantes para a nossa vida e que, como a gente precisa... Isso é um questionamento que eu sempre tenho feito aqui no programa, professor, e uma preocupação do nosso grupo de comunicação também, em sempre discutir e debater esses temas, porque a gente precisa pensar a cidade para hoje, mas também precisa pensar para amanhã, e essa política de amanhã precisa ser construída hoje, debatida, ela precisa ser ampliada, isso necessita planejamento, organização
estrutura e, acima de tudo, financiamento para que essas políticas possam acontecer. Mas, professora... Deixa eu só fazer um complemento. Pois não. Em relação a esse financiamento. Além de financiamento, como eu te disse, a sociedade tem que se apropriar. Então, tem que haver também uma reeducação na vida social dessas pessoas. Um assunto desse ser discutido em sala de aula, dentro de casa, com os amigos. Não é só política para estar no palanque, para estar na época de eleição, discutindo o que vai fazer, entende? É uma reapropriação de fato das condições para melhorar a qualidade de vida da própria população. Professora, de que forma a academia, as universidades, as escolas, de que forma a comunidade escolar e a própria academia também pode colaborar com esse tema, pode colaborar com esse debate, pode oferecer ferramentas e propostas para a gente surgir com sugestões de melhoria dessa qualidade de vida nas cidades? Eu vou puxar agora a sardinha para o meu lado. Eu sempre digo que os arquitetos, os estudantes de arquitetura, têm um diferencial que tendem a ser pessoas mais críticas. Por quê? Porque a arquitetura não é só desenhar a casinha, né? A arquitetura vai para a parte urbanística, vai para a parte da qualidade de vida, da cidade, dentro de casa. Então, tem um leque de possibilidades. Então, são pessoas, somos estudantes, eternos estudantes, que sempre está lendo, sempre está questionando. Então, a gente leva isso para a sala de aula para os nossos alunos, né? Eles são capazes de vir aqui falar com você sobre tudo isso que eu estou falando agora, né? Sobre o planejamento, sobre acessibilidade, sobre como organizar um plano diretor. Nós temos estudos muito ricos lá na Unicatólica, desde há muito tempo que vem, do estudo social dentro das cidades do Sertão Central, nas disciplinas de planejamento, de geoprocessamento. Vem um trabalho, há algum tempo vem sendo feito isso. A gente tem um banco de dados muito bacana, muito interessante, e que poderia ser feito junto com parcerias com as prefeituras, né? Inclusive, eu já andei conversando com algumas pessoas de prefeituras, prefeitura de Quixeramobim, já falei com a prefeitura de Quixadá também. Aí, eu sei que veio essa pandemia e deu um pause um pouco nos planos, né? Arquitetura social também, que a gente trabalha com isso. Trabalhamos participamos de concurso da parte de planejamento urbano. Então, é uma vivência natural do curso de arquitetura, esse tipo de demanda, esse tipo de tópico, de pauta. E pode ser um braço importante para ajudar nessa discussão de forma técnica, né, professora? Com certeza, com certeza. Os meninos até, eu acho que umas 2 ou 3 audiências que foram, eram inclusive na hora da aula, perto do horário da aula, alguns foram os líderes de turma, e nós conversamos, foi muito proveitoso. E é isso, utilizar a academia e essas mentes criativas dos nossos estudantes aqui da região para pensarem a região em que vivem e como proporcionar essa melhor qualidade de vida. Professora Manuela, muito obrigado pela participação da senhora aqui no programa, obrigado por ter atendido o nosso convite. Nosso tempo é curto, queria ter mais tempo para a gente poder conversar e debater mais sobre esse assunto, mas novas oportunidades surgirão e a gente vai continuar construindo essa relação e é importante essa proximidade para que a gente possa entender que cidade é que nós queremos, que Quixeramobim, que Quixadá, que Canindé, que Senador Pompeu, que Milhã, que Solodópolis, que Banabuiú, que Choró é esse que a gente quer, que cidades são essas que a gente vai querer para os próximos anos, para os próximos tempos, para as próximas gerações. E esse pensamento precisa ser construído hoje, professora, e esse desafio é composto por todos nós, pela imprensa, pelos estudantes da arquitetura, pelas autoridades públicas, pela sociedade civil organizada, e por todos nós. Esse é um debate que está posto e que precisa ser pactuado por todos os entes que fazem, compõem e por nós que vivemos nessas cidades. Não é isso, professora? Isso. Eu posso falar só mais uma... Pois não, fica à vontade. Só para a gente fazer esse fechamento. Passando para aquela parte do plano diretor do desenvolvimento da cidade sustentável, de uma cidade acessível, é importante a gente deixar claro que o planejamento da acessibilidade, tanto em diferentes escalas, ela gera uma melhor mobilidade dentro da cidade, né? Então, é possível, com uma estrutura, com um planejamento correto, garantir uma melhor qualidade de vida, justiça social, sustentabilidade, que são os pilares do planejamento. E é muito importante também, só para a gente
concluir, dizer que a gente não deve pegar esses esforços e coordenar tudo, guardar tudo dentro de uma caixinha. Não é assim que funciona. Não tem a caixinha da infraestrutura, não tem a caixinha necessária para botar as coisas juntas, né? Da infraestrutura, do espaço público, da educação. É tudo uma grande caixa que a gente só pode conseguir pensar e resolver as coisas de maneira conjunta, porque assim a gente consegue fazer um trabalho mais efetivo, né? As ações dos esforços, elas conseguem atingir aonde deve e a quem precisa. E lembrando que todas essas coisas que a gente está falando não afetam diretamente só as pessoas que perdem, elas refletem a precariedade, a vulnerabilidade, a violência, vai rebater na cidade inteira. Então, não é porque eu não tenho uma casa, não é porque eu não tenho acesso, não é porque eu tenho uma casa e tenho um acesso bacana, uma mobilidade, que não vai me afetar. Isso afeta o conjunto. Então, fica aí o questionamento, a reflexão, para a gente pensar, se apropriar e se organizar, né? Participar quando tiver das licitações, dos planejamentos das prefeituras, dos planos diretores. É isso. É isso, professora. Muito obrigado pela participação da senhora, obrigado por atender o nosso convite. Novas oportunidades surgirão e estaremos aqui sempre para abrir esse espaço para esse debate tão importante para a nossa região. Obrigado pela participação da senhora e até a próxima. Tchau.